bem com vocês? Mais uma semana de aula aqui, nós vamos falar sobre espelhos, só que agora nós vamos falar sobre espelhos esféricos. Qual a diferença de um para o outro, Tomás? Que um é esférico e o outro é plano. Ah, Tomás, para de brincadeira. Bom, vamos lá. Quando eu estiver falando sobre espelhos esféricos aqui, a gente vai trabalhar com os mesmos conceitos que nós trabalhamos no espelho plano. A única diferença aqui é que devido a um pequeno ângulo que tem ali, por ele ser esférico, você vai ter diferentes formações de imagens, ou seja, você vai ter outras possíveis imagens. Agora a gente não vai ter só aquela formação simples que nós vimos no espelho plano, beleza? Então, como que nós vamos fazer? Eu não vou fazer você decorar as imagens, não vou mostrar para você todas as imagens aqui. Eu quero que você entenda o processo de formação. Porque se você entender o processo de formação, os princípios básicos, você não vai precisar decorar absolutamente nada. Eu não quero que você decore nada. Aprenda a fazer. Se você aprender a fazer, você nunca mais vai esquecer, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu preciso saber a definição de um espelho esférico. É como se eu pegasse uma esfera, toda metálica, toda, tanto por dentro quanto por fora, e cortasse numa seção, numa calota. E aí você tem a parte externa, que ela é reflexiva, e na parte interna também ela é reflexiva. E aí existem dois tipos de espelho esférico, ou o côncavo ou o convexo. O côncavo é quando a parte reflexiva ela é por dentro, tá? Ela é a parte de dentro. E o convexo é a parte de fora. Exemplo disso aí para você, uma colher de prata, uma colher sua. Então você tem aquela parte lá de externa que é o convexo e a parte interna é o côncavo. Tanto que se você se aproximar dela, né, se ela estiver bem polidinha, você consegue ver as suas imagens. E detalhe, dependendo se ela estiver muito bem polida, você consegue ver algumas perturbações. Por exemplo, parece que você vê o seu rosto maior, parece que você vê o seu rosto menor, dependendo de onde você está vendo. Outra aplicação muito interessante de um espelho esférico está associado para o pessoal que usa para fazer maquiagem, limpeza de pele, qualquer coisa do tipo. Se você observar aqueles espelhos rotativos, você vai observar que tem um espelho, ele é meio curvo, né? Então aquilo ali é um espelho côncavo. Se você observar ele ali, você vai ver uma imagem em formato diferente. Então essa é uma das aplicações do espelho esférico. Outra, em lojas, se você for em algumas lojas, você vai observar que tem uns espelhos arredondados em cima. E aí você vai ver várias coisas ali. Então é uma outra aplicação. Aquela ali é para você ter uma informação maior da loja, do que está acontecendo ali na loja, beleza? Então as aplicações para os espelhos esféricos é muita coisa, tá? São bastante, beleza? Então vamos lá. Inicialmente aí nós vamos ter algumas formas de análise. Então eu vou passar os primeiros pontos fundamentais. A primeira imagem aí que você vai ver aí é o seguinte, é a formação dos pontos iniciais. Então o que eu tenho? No espelho côncavo, o que você precisa saber na verdade, não é nem no espelho côncavo ou convexo, o que você precisa saber? Um raio, um feixe luminoso, isso a gente já viu o que é um feixe luminoso, que entrar no espelho, ou seja, que passar por esse espelho de forma paralela, ele tem que passar, né, a sua parte reflexiva, o feixe refletido, ele tem que passar exclusivamente pelo foco. Então, no côncavo ou no convexo, se você observar aí o espelho, o feixe incidente, ele vai passar de forma paralela, só que quando ele for refletido, ele tem que passar pelo foco. O que é o foco? O foco é um dos pontos principais do espelho esférico, beleza? Então, se entrar de forma paralela, ele tem que sair de forma passar pelo foco. Ou, se eu passar pelo foco, eu tenho que sair de forma paralela. Isso nós vimos lá atrás, que é a reversibilidade dos feixes, beleza? Da parte luminosa, do feixe luminoso, beleza? Então, esse é o primeiro caso aí que você tem que saber. Qual é o outro ponto? O ponto é a parte incidente, ou seja, o que acontece? Incidente ou a refletir, tanto faz. O que você pensar aí, o que você achar melhor. Se eu passo pelo centro de curvatura desse espelho esférico, tanto no convexo ou quanto no côncavo, eu tenho que voltar pelo centro de curvatura. Tomás, mas como é que um feixe vai entrar dentro do espelho quando for convexo? Vamos lá, agora de novo, vamos voltar nesses espelhos aí. O feixe não entra, mas o que acontece são prolongamento. Se você observar as imagens aí que foram formadas, que eu apresentei para vocês, houve um prolongamento desses feixes.
Então você vai desenhar, toda vez que você fizer um desenho de espelho esférico, espelho plano, você vai fazer esses prolongamentos, que esses prolongamentos vão te auxiliar a fazer a formação das imagens, tá beleza? Por fim, o outro ponto fundamental que você não pode esquecer é o seguinte: se o feixe bater no vértice do seu espelho esférico, ele vai sair no mesmo ângulo que entrou. E por que isso acontece? Isso é simples, porque naquele ponto ali, aquilo ali acontece como se fosse um espelho plano. Então, esse caso aí é muito interessante porque ele vai nos auxiliar a fazer a formação de muitas imagens. Todos esses três aí. Então você precisa saber como é que funciona. Então, se entrar de forma paralela, sai pelo foco. Se passar pelo foco, sai de forma paralela. Se entrar pelo centro de curvatura, sai pelo centro de curvatura. Não tem outra saída, são esses dois aí. E o outro, se passar pelo vértice, sai pelo vértice. E aí você tem que saber se eu estou trabalhando no côncavo ou se eu estou trabalhando no convexo. Se eu estou trabalhando no côncavo, os feixes vão sair normais, bonitinhos, não vai ter nada. Agora, se eu estiver trabalhando no convexo, aí você tem que fazer os prolongamentos desses feixes, beleza? Normalmente esses prolongamentos estão associados à parte de reflexão do feixe, tá ok? Galera, então se você entendeu como se dão esses pontos fundamentais para a análise, agora nós vamos fazer a formação dessas imagens. Inicialmente, então, nós vamos trabalhar com o espelho convexo, beleza? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar um objeto, igual essa imagem que você está observando aí, eu tenho esse objeto. E aí eu vou pegar dois feixes. Eu sempre vou trabalhar com dois feixes, beleza? Então, o primeiro caso aí, eu pego no topo desse objeto, que é um vetor, qualquer coisa que você queira desenhar, e saio ele de forma o quê? Paralela. Então, se ele sai de forma paralela, quando é um convexo, ele teria a obrigação de passar por onde? Ele teria a obrigação de passar pelo foco. Só que ele não vai entrar, então tem que fazer o prolongamento, são esse tracejado aí. Então quando ele passar por esse tracejado, o refletido vai voltar. Aí o que acontece? Vou pegar outro feixe luminoso. Então peguei o feixe luminoso que vai passar agora pelo vértice. E aí, então quando ele passa pelo vértice, ele vai voltar no mesmo ângulo que entrou. Só que aí para eu formar a imagem, como é que eu faço? Eu vou pegar essa parte refletida aí e faço o prolongamento dele. E olha que interessante, como é que deu essa imagem aí? Aí agora nós vamos fazer o trabalho de formação da imagem. Se você for pegar uma colher e olhar essa parte convexa dela, você vai ver, se você colocar o teu rosto lá, a sua imagem formada é menor, né? Ela é bem menor, ela é direita e ela é virtual. O que quer dizer virtual? Ela quer dizer virtual porque ela foi formada pelos prolongamentos. Então essa imagem, a junção que deu aí, foi devido ao prolongamento formado pelos feixes provenientes do seu objeto. Então essa foi a primeira formação de imagens aí. Então o espelho convexo basicamente é isso que você vai fazer. Sempre, não vai mudar, beleza? O espelho convexo só vai ter esse tipo de formação. Ou a imagem ela é menor, virtual e direita. Agora vamos partir para o espelho côncavo, beleza? O espelho côncavo agora tem 5 formações diferentes. De novo, não quero que você grave nada. Entenda o processo que vai se dar. Então, primeiro, eu vou colocar o meu objeto num ponto distante, ou seja, atrás do centro de curvatura. Então, como é que vai ficar? Primeiro, entro com o feixe paralelo. E ele tem que passar por onde? Pelo foco. Depois, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu feixe, passar pelo foco. E o que vai acontecer? Ele tem que sair de forma paralela, igual você está vendo na imagem aí. Então o que vai acontecer? Você vai ter a formação das imagens? Vai ter uma imagem real. Por que real? Porque foi devido aos feixes luminosos. Vai ter uma imagem invertida, porque está de cabeça para baixo. E vai ter uma imagem menor. A segunda imagem aí, qual é? Eu vou colocar agora o meu objeto em cima do centro de curvatura. Então o que eu vou fazer? Em cima do centro de curvatura, vou entrar de forma paralela e vou passar pelo foco. De novo, vou passar agora pelo foco, vai sair de forma paralela. Como é que vai se dar a imagem? Esse é o caso mais simples. A imagem vai ser real, porque foi dado pela formação dos raios luminosos. Vai ser igual, né? Porque as dimensões serão as mesmas. E ela vai ser invertida, porque vai estar de cabeça para baixo.
Essas formações aí para você fazer, lembrando que eu falei que todo esse trabalho é de forma geométrica, a aplicação física aqui é quase mínima, então você precisa de uma régua, você tem que fazer tudo certinho para você ter essas formações iguais. À medida que você for fazendo, você vai acabar sabendo quais são cada uma das formações, mas se você entender o processo, você não vai precisar ficar decorando, memorizando nada. A terceira imagem no espelho côncavo, qual é? Vamos lá. Então, eu tenho agora entre o centro de curvatura e o foco. Então, agora eu tenho esse ponto intermediário aí. Então, de novo, entra de forma paralela, eu tenho que passar pelo foco. Agora, eu vou passar pelo vértice, o segundo feixe aí, então ele vai sair de forma igual, idêntica. O raio incidente tem que ser igual ao raio refletido. Olha a imagem como é que deu. Agora a imagem foi invertida. Ela, além de ser invertida, ela é maior e ela também vai ser real, ok? A outra imagem aí que eu vou colocar para vocês é agora em cima do foco. Então, vamos lá. Em cima do foco, imagem, o feixe formado aí paralelo, vai sair pelo foco. A segunda feixe luminoso aí, eu vou passar pelo vértice e vai sair pelo vértice. Qual foi a imagem formada aí? Nenhuma. A gente chama essa imagem de imprópria, porque você não vai ter formação nenhuma. E aí, se você pegar um espelho desse tipo aí, se você for aproximar de tal modo, você não vai ver a imagem, porque ela não vai se formar, tá? E por fim, agora nós temos, caso o meu objeto esteja entre o foco e o vértice, tá? Esse daí é o mais interessante de todos. Como é que vai ficar? De novo, formações são as mesmas. Então eu coloco o feixe paralelo, saio no foco, eu pego o vértice e saio no vértice de forma idêntica, beleza? Tá, mas só que aí não vai ter formação, vai ser impróprio. Não. Agora o que a gente vai fazer vai ser o prolongamento dessas retas aí. Então, mas por que eu não fiz no outro? Se você fizer no outro, você vai ter as mesmas características, só que não vai ter formação. Nesse vai ter, porque agora eles vão convergir, ou seja, eles vão ter num único ponto lá em cima, só que dentro do espelho. Olha que interessante, agora você vai ter uma imagem maior, vai ter uma imagem direita, só que você vai ter uma imagem virtual. E essa imagem virtual é porque ela vai estar devido aos prolongamentos desses raios aí. Então agora, galera, vamos fazer o estudo analítico da formação dos espelhos esféricos. Agora é a parte física mesmo, tá? Primeiro, nós já vimos lá a parte teórica, né, o que é um espelho esférico, como fazer, os processos que se dão. Depois nós vimos a parte de elaborar as imagens, isso é por meio da geometria. E agora nós vamos fazer essa parte de algebrismo, né, a parte de conta, que agora é entender como é que funciona. Isso aqui é importante porque determinadas condições você precisa saber para você executar o seu problema, beleza? Então o primeiro caso aqui eu preciso saber é o seguinte: o C representa o centro de curvatura, o F representa o foco e o V representa o vértice. Como vocês viram lá, tanto no convexo como no côncavo, você tem a forma de você iniciar o seu projeto. Então, a sua análise. O raio incidente, ele sempre vai ter essa direção, no convexo. E no côncavo ele vai ter essa direção aí. O que eu preciso saber além disso, nessa figura aí? Que no espelho côncavo, o foco ele é maior que zero. E o raio é maior que zero. No espelho convexo, o foco é menor que zero e o raio é menor que zero. Por que isso? Porque você vai definir um eixo de formação aí, um ponto no cartesiano para você te orientar. É só uma definição, beleza? Não significa que existe medida negativa, mas significa que o seu ponto de referência está dentro ou fora do espelho. No caso do côncavo, os pontos de referência estão fora do espelho. No caso do convexo, o ponto de referência está dentro do espelho, ok? E por fim, as duas análises aí. Nós temos a equação de Gauss e o aumento linear transversal, que basicamente é uma puxada da outra. A equação de Gauss, ela vai mostrar para você como fazer a formação das imagens, ou seja, a aplicação direta. Supondo, eu tenho um objeto que está a uma distância tal, e aí eu quero saber qual é a imagem, sabendo a distância da imagem, sabendo que o foco é tanto. E então aplica nessa equação. Então, galera, a aplicação dessa equação é bem simples. Você vai ter os valores atribuídos à formação da imagem, o objeto e o foco, você vai ter essa formação aí bem tranquila, direto, não tem estresse.
E por fim, o aumento linear. O que representa esse aumento linear transversal? É o quanto que a imagem aumentou ou diminuiu. E aí, se você observar aí, ó, a gente vai ter aquela relação que nós falamos lá da câmara escura. Ou seja, a imagem sobre o objeto agora vai estar representado menos P' sobre P. Não tem estresse nenhum a parte de espelhos. O que o pessoal se confunde muito na aplicação do espelho é a parte de formação. Só que se você entende aqueles princípios básicos que eu falei para você, você vai acabar fazendo isso e vai ser natural, não vai ter problema nenhum, beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Esse foi a aula de hoje sobre espelho esférico. Ainda temos bastante coisas associadas à ótica, biométrica, ótica como um todo. Então, se você é novo no canal, ainda não se inscreveu, se você só está acompanhando aqui, se inscreve para você não perder os conteúdos das próximas semanas, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.